Olá, meus amores! Bons dias! Olha nós aqui de novo juntinhos e hoje eu ainda trouxe Matilde para fazer companhia, porque hoje nós vamos continuar falando dos animais e a gente vai falar um pouquinho dos répteis também. E Matilde faz parte dessa classe de animais. Olha, a gente já estudou muita coisa sobre animais e hoje nós vamos falar sobre a reprodução dos animais. Só que para a gente falar da reprodução dos animais, a gente vai fazer novamente um apanhado sobre tudo que já estudamos sobre os animais. Então, vocês já viram muitos vídeos sobre os animais, como os animais vivem, como eles se locomovem, enfim. Hoje a gente vai revisar tudo isso para dar continuidade ao assunto, falando de como os animais se reproduzem. Por isso eu trouxe Matilde aqui. Matilde vai nos ajudar a compreender algumas coisas. Olha, como existe inúmeros tipos de animais, gente, é uma infinidade de tipos de animais no planeta. E como existem muitos, o que os estudiosos fizeram? Inicialmente, eles dividiram os animais em dois grandes grupos, os vertebrados e os invertebrados. Nesses dois grandes grupos, quando eles dividiram dessa forma, fica mais fácil para eles irem selecionando, irem destacando os tipos de animais, tanto vertebrados como invertebrados, e para irem estudando. Então, os vertebrados, eles são animais que têm vértebras, ou seja, têm ossos. Eles têm um esqueleto interno, um esqueleto dentro. Por isso eu trouxe aqui essa mocinha, porque ela tem, como eu, como você, como o gatinho de estimação, como o cachorrinho, como o peixe, como a vaca, o bezerro, temos dentro do nosso corpo, aqui internamente, esqueletos formados por ossos. E aí esses esqueletos é uma quantidade de ossos, uns ligados aos outros. No caso de nós humanos, nós temos essa parte aqui de cima, essa parte craniana, que são ossos que servem para proteger o nosso cérebro, principalmente. Aí, essa parte craniana, ela é interligada aos outros pela coluna vertebral e todos os outros órgãos, todos os outros ossos do corpo são interligados entre si. Nos animais acontecem, nos outros animais vertebrados acontecem a mesma coisa. Veja a Matilde, por exemplo. Ela tem essa carapaça aqui por fora que a protege e depois a gente vai saber o porquê de ser comum isso acontecer com os répteis, faz parte das características dele e dentro dela vai ter um esqueleto que vai dar formato nas mãos, que vai dar formato aqui no pescocinho dela e em todo o restante do corpo. Nós, seres humanos, dentro de nós também tem um esqueleto, porque é uma das características principais dos vertebrados é isso, é ter um esqueleto interno, que serve para fazer a sustentação do corpo. Pois bem, o grupo dos vertebrados foi dividido em outros subgrupos, e esses outros subgrupos, ou outros grupos, também, com o decorrer dos estudos, a gente vai perceber que dentro deles também há suas outras caracterizações. Então, o grupo dos vertebrados foi dividido. Essa moça tá... Eu tô chateada, não tô gostando de ficar aqui não, Rosi, de pendurada. Me ponha no chão, depois você pega eu. Pronto, vou colocá-la no chão um pouquinho. Pronto, depois eu pego, tá bom? Pronto. Então, vejam, o grupo dos vertebrados, ele foi dividido em peixes, e aí os peixes são aqueles animais marinhos, eles nadam, eles respiram pelos brônquios e os peixes vivem, como vocês sabem, na água. E tem aquelas características comuns de terem nadadeiras, de terem alguns escamas e assim por diante. Então, por isso é que houve essa divisão. Além dos peixes, tem também os anfíbios. A característica principal dos anfíbios é que a gente pode dizer que eles têm dois tipos de vida. Ou seja, quando eles são pequenos, eles vivem na água. E com o decorrer do tempo, eles saem da água e passam a viver só na terra. Então, os anfíbios. Aí, entre os anfíbios, a gente pode falar nas salamandras, nos sapos,
nas cobras d'água, tudo isso são anfíbios. Aí, além dos anfíbios, vem os répteis, que é essa moça bonita aqui que tá doida para passear. Pronto, a tartaruga faz parte desta classe de animais chamado répteis. Aí uma das características dos répteis é essa carapaça. Então, geralmente, todos os répteis eles vão ter essa carapaça aqui. Além desta carapaça, eles são animais que se rastejam. Aí vai entrar a tartaruga, as cobras, os jacarés, tudo isso são exemplos de répteis. Eles também se rastejam. No caso das cobras, por exemplo, nem pés têm, saem se rastejando literalmente. E aí, os répteis, eles nascem de ovos, que é uma característica também. Todos os répteis nascem de ovos. Aí você poderia dizer, e as tartarugas marinhas? Também seguem o mesmo esquema. A diferença é que elas vivem lá na água, mas também vivem na terra. Só que eu não posso dizer que elas são anfíbios. No caso das tartarugas marinhas, inclusive, para respirar, elas saem, colocam a cabeça fora da água, sugam todo o oxigênio que podem, voltam para o fundo d'água. E as tartarugas marinhas, elas saem da água para reproduzir, para pôr os ovos, e aí depois voltam para a água. E quando as tartaruguinhas nascem, os ovinhos abrem, as tartaruguinhas nascem, elas automaticamente procuram a direção da água para irem encontrar lá com os seus familiares. Aí, além dos peixes, dos anfíbios e dos répteis, há também como vertebrados as aves. Aí vejam, o grupo das aves já vai ter um outro tipo de característica. E dentro deles vão ter outros tipos de grupos, outros subgrupos, com características também diferenciadas. Então, as aves nascem do ovo, as aves têm o corpo coberto de pena, algumas voam, mesmo as que não voam dão pequenos saltos voadores e assim por diante. E nós, seres humanos, e os outros mamíferos. Aí o próprio nome mamífero já está nos dando uma ideia de uma característica típica deles, que é nascer da barriga e mamar enquanto são crianças. Então, enquanto são bebês, crianças, enquanto são bebês. Então, o grupo dos vertebrados, a gente pode inicialmente dividi-los dessa forma: peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E dentro de cada um destes grupos terão outros subgrupos com outras características, que isso a gente vê depois. Além do grupo dos vertebrados, tem o grupo dos invertebrados, que são os que eu falei para vocês. Eles são sem esqueletos. Ou pode ser que ele tenha aquela carapaça dura, aquela crosta dura por fora. Como eu já falei para vocês, eu posso citar como exemplo desses que tem essa crosta dura por fora, os caracóis, os caramujos. Eles são molentos por dentro, não tem nenhum ossinho, mas eles têm aqueles... Aí alguns estudiosos podem dizer que tem um esqueleto externo. Por isso, por ter aquela casca dura. Da mesma forma, acontece com os camarões. Por dentro não há nenhum esqueleto, nenhum ossinho para firmar o corpo, e o que faz o corpo dele se firmar é essa crosta que fica dura por fora, que pode ser chamado de esqueleto externo. Não é muito comum, mas pode sim dizer-se que tem um esqueleto externo, que não chega a ser como o nosso do ser humano, né? Mas é uma crosta dura que vai proteger o corpo molengo dele por dentro, pelo fato de não ter ossos. Então, isso são os invertebrados. E aí, os invertebrados também foi dividido em vários grupos. Tem invertebrado que vive no solo, como é o caso dos cascudos, aqueles maribondos que não conseguem voar, enfim, vivem ali pelo solo. Tem uns que vão viver no ar, no solo e no ar, que aí já vai vir o caso das abelhas, das libélulas, enfim. Tem alguns que vão viver na água, como acabei de falar para vocês no caso dos camarões, as estrelas marinhas, enfim. E aí eles podem viver tanto na água doce como na água salgada. Terão alguns que vivem em comunidades.
e que precisam daquelas comunidades para sobreviver. Posso citar exemplo desses invertebrados comunitários, as formigas. As abelhas também vivem em comunidade, eles precisam de ter aquela colônia ali para viver. Eles só sobrevivem se for daquela forma. Quando um se perde, automaticamente precisa procurar a sua comunidade, porque é ali naquela comunidade que ele consegue viver. E geralmente esses seres, esses invertebrados das comunidades que eu acabei de falar, eles dentro dessa comunidade, eles têm uma organização comunitária muito interessante, que a gente também vai ver depois, inclusive com divisões de trabalho, divisões no caso mesmo de quem é a rainha, quem é que vai se encarregar de cuidar dos ovos, quem é que vai se encarregar, no caso das formigas, de colher as folhas e os gravetos para se alimentarem no inverno e assim sucessivamente. E há alguns seres invertebrados que são microscópicos. Os vírus, as bactérias, eles são seres invertebrados e microscópicos, que a gente não consegue vê-los a olho nu. Precisa de um aparelho de aumento para conseguir vê-los. Pois bem, e aí esses seres todos, para que eles continuem povoando a Terra, participando lá do reino animal, eles precisam se reproduzir. E aí, como é que acontece a reprodução desses animais? Olha, a reprodução desses animais, ela pode acontecer de diversas formas. O mais comum quando a gente fala de reprodução é o acasalamento. A galinha se acasala com o galo, vai colocar ovos, aqueles ovos ela vai chocar aqueles ovos com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, quando o pintinho já tá formado dentro dele, se instala, nasce os pintinhos. A cabra vai se acasalar com o bode, vai ficar o feto na barriga da cabra, que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chegar o tempo daquele feto nascer, ele vai nascer, vai mamar no peito da cabra até conseguir viver sozinho e buscar as graminhas dele para viver. Então, quando se fala em reprodução, como é que a gente pensa nisso? Na reprodução por casal, por acasalamento. A gente pode também dar o nome dessa reprodução por acasalamento de reprodução sexuada. Mas tem alguns que podem se reproduzir sem ter casal. Aí, geralmente, esses aqui que se reproduzem sem ter casal, eles são invertebrados. Eles são do grupo dos invertebrados. Aí eles podem se reproduzir sem ter casal. Eles podem se reproduzir brotando, a partir de um aqui vai brotando, e aí vai se transformando em outros. E ele também, que é o que a gente chamaria por brotamento, e eles também podem se reproduzir por divisões, eles se dividem, no caso mesmo da estrela marinha. Se ela perdeu um pedacinho, aquele pedacinho ali que foi perdido vai virar uma outra estrela. Então, ela não precisou de um casal, ela não precisou se acasalar com o ser masculino para poder ter outra estrelinha. Quando se perde um pedaço, aquela estrela marinha ali se perde um pedaço, aquele pedaço ali perdido vai virar uma outra estrela. Vai se regenerar e virar uma outra estrela. Então, isso aí a gente diz que foi uma forma de reprodução por divisão. E tem essa outra forma de reprodução que eu falei para vocês por brotamento, que os corais acontecem muito isso. Tá ali aquela colônia de coral e vai nascendo outros e outros e outros e outros e assim por diante. Não precisou de fazer o casal para que nasça o outro ser. Mas no caso dos vertebrados, eles precisam sim fazer sim esses casais. E aí, como é que nascem esses seres? Olha, eles vão nascer de diversas formas. No caso dos vertebrados e dos mamíferos, por exemplo, os mamíferos, eles vão nascer da barriga da mãe. O ser masculino vai se acasalar com o ser feminino. Dentro da barriga da mãe, do ser feminino, vai ficar um feto. Este feto vai crescer, chegará o dia dele nascer. Se ele é mamífero, vai mamar no peito da mãe. Nós, seres humanos, amamentamos os nossos filhos. As cabras amamentam os cabritinhos. As vacas amamentam os bezerrinhos. As éguas amamentam os potrinhos. Os porcos, as porcas, amamentam os porquinhos e assim por diante. O cachorro, o gato.
são mamíferos, então eles vão amamentar. Aí, eu posso citar para vocês exemplo de alguns mamíferos que vocês vão dizer, mentira, Pro, não é mamífero não, golfinho, mamífero. Baleia, mamífero, mesmo vivendo lá na água, são mamíferos, são o que chamamos de mamíferos aquáticos. Os filhinhos vão nascer da barriga e vão mamar nas mamães. Tá vendo aí como é diferente? Então, no caso das aves, vão nascer do ovo, vão ser chocados. Algumas são chocadas pelas fêmeas, outros são chocados pelos machos, mas todos vão nascer do ovo. Quando chegar o tempo, o ovinho vai ficar ali chocando. Quando chegar o tempo de nascer, racha aquela casquinha de fora e nasce o pintinho. Seja o pintinho da ema, seja da galinha, enfim. Já no caso dos répteis, também nascem do ovo, também seguindo esse mesmo esquema. Olha, a tartaruga, por exemplo, ela não choca o ovo, ela põe o ovo e volta para o ambiente dela. Aí como é que acontece? Ela cava um buraquinho e cobre o ovo com terra. Então é aquela quenturinha ali da terra que vai fazer com que o ovo da tartaruga, com o tempo, se ecloda e nasça as tartaruguinhas. Se for marinha, vão correr para o mar. E se for que nem Matilde, que já sumiu daqui de pertinho de mim, fica em um determinado local e depois... E aí, o que acontece com as tartarugas? Elas vão mamar? Não, elas não vão mamar, porque as mamães, elas não são mamíferos, apenas os mamíferos mamam. No caso da tartaruga, quando elas nascem, elas já começam a buscar alimentos para sobreviver, porque senão morre, ninguém vive sem se alimentar, né? E tem alguns animais que eles passam por um processo chamado metamorfose. Os sapos, por exemplo, que a gente falou que eles são os anfíbios, passam por duas vidas. Essas duas vidas é exatamente a metamorfose. Olha, ele nasce, aí no caso ele vai nascer de um acasalamento, do macho com a fêmea. Vai botar ovos. Acontece na água, vai ficar aquele monte de ovo que parece mais umas espumas, mas não é espuma, é ovo lá na água. Depois aquele ovo vai eclodir, vão virar girinos, que parecem peixinhos, mas não são, que ficam lá na água. Com o decorrer do tempo, então eles vão ter patinhas que ajudam a nadar, tipo nadadeiras, e aí com o decorrer do tempo, eles vão passando por uma metamorfose, ou seja, uma transformação. E o que antes era tipo uma nadadeirinha, vai virar uma patinha. E aí ele vai poder sair de dentro da água e viver na terra. Então isso vai acontecer com sapos, vai acontecer com pererecas. E também quem passa por uma metamorfose são as borboletas. Elas não nascem borboletas. Elas nascem, na verdade, as borboletas, que já são adultas, elas vão colocar ovos em folhas, em troncos de árvores. Aqueles ovos vão ficar grudadinhos. Quando chegar o tempo de nascerem, eles vão eclodirem e vão nascer lagartas. Pois é, as borboletas não nascem borboletas, elas nascem lagartas. Nascem desses micro-ovinhos que eu acabei de dizer para vocês aí. Elas são lagartas. Essas lagartas vão ficar se alimentando de folhas, só que aí vai chegar um período da vida dela que elas vão se recolher em uns casulos. Vão ficar ali protegidas e depois esses casulos é como se elas tivessem voltado para o ovo, mais ou menos isso. E depois esses casulos eles vão se abrir e aí elas vão sair já em forma de borboleta, voando por aí. Prontas para, com o decorrer do tempo, colocarem novamente os ovinhos lá grudadinhos ou nas folhas ou nos troncos. E mais uma vez vão eclodir em forma de lagarta, vai ficar comendo folha por ali aos arredores, depois vai para o casulo torna-se a abrir, novas borboletas saem voando por aí. Então vejam as formas diferentes que os animais têm, tanto os vertebrados como os invertebrados têm para se reproduzirem. Então pode se reproduzir pelo acasalamento, pode se reproduzir por essas repartições, essas divisões, pode se reproduzir por esses brotamentos, fica ali o ser e vai começando a brotar uns outros seres ali dele e depois se soltam e vão viver só, enfim. Como acontece, como eu falei para vocês, com as colônias de corais e também com as estrelas marinhas. Então pode nascer da barriga também, pode nascer do ovo
e pode passar por essa metamorfose que eu falei para vocês. E todos esses animais vão crescer, vão se reproduzir e depois, obviamente, como é o ciclo da vida, vão morrer. Alguns animais têm um ciclo de vida longo, outros têm um ciclo de vida curto. No caso, nós seres humanos, por exemplo, a gente pode viver mais de 100 anos. A tartaruga, ela pode viver mais de 300 anos. Já a borboleta vai viver poucos dias. A mosca também. Então, dependendo do tipo de animal, ele vai ter um ciclo de vida maior ou menor. Geralmente os insetos têm um ciclo de vida muito, muito curto, porém eles se reproduzem muito rápido. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, meus amores, vejam esse vídeo, revejam se for preciso, vejam os outros vídeos que Pro mandou, porque eles vão servir para enriquecer tudo isso que eu estou dizendo, e leiam os textos, conversem com os adultos enquanto vocês estiverem fazendo as atividades, façam as atividades, obviamente, e me mandem para eu saber se vocês estão compreendendo tudo direitinho ou não. Por hoje é só, um grande abraço e a gente se vê amanhã. E eu estou com muita saudade, sabe por quê? Porque eu amo muito vocês. Beijo, meus amores!